Vamos lá, falar do esporte. Tem gente de saída do Leão, hein? Mário Júnior, você é a favor da saída de Guilherme Falcão? Não é que você a favor ou contra, infelizmente. Sim. Não deu, né, Guilherme? Guilherme, rapaz, não deu. Ninguém vai pedir perdão para Carlos Alberto. Ninguém vai pedir perdão para Matheus Alexandre. Oh, meu Deus do céu. Ficou esse carimbo muito forte nele, né? Essa coisa da fila pro perdão para os jogadores. Rapaz. Bom, Carlos Alberto ainda tá aí, né? O Matheus Alexandre vai ser liberado, foi liberado. Ainda tá tá aí à aí, disposição no mercado, né, Mário? Carlos Alberto ainda tá no esporte, é? Até as últimas informações dizem que sim. Dão conta que sim, que ele permanece e pode ser titular contra o Inter, hein? Meu Deus Com Antônio Oliveira, ele já foi titular nos 2 primeiros jogos de Antônio Oliveira. Antônio Oliveira ainda tá no esporte. Ainda está no esporte. Quem não está é Guilherme Falcão, pelo menos no cargo de vice-presidente. Nesse cargo, ele não faz mais parte do clube. Alvo de várias críticas por parte da torcida rubro-negra, o vice-presidente de futebol do esporte, Guilherme Falcão, comunicou seu desligamento do clube na tarde desta terça-feira, em uma carta de despedida enviada à imprensa. No comunicado, Guilherme agradeceu aos atletas, funcionários e aos demais diretores do clube. Presente em outros momentos da história do clube, servindo outras gestões, o dirigente retornou ao Leão em 2024, onde fez parte do comitê gestor de futebol formado por Rafael Campos, atual vice-presidente do clube. Em 2025, Guilherme Falcão formou dupla com André Figueiredo, demitido do clube na última semana. Agora, o futebol rubro-negro será comandado por Henrico Ambrogini, contratado como gestor de futebol, e Thiago Gasparino, executivo. O agora ex-vice-presidente de futebol deixa o esporte com o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 2 pontos em 9 rodadas, sendo a única equipe ainda sem vencer na competição. A gente segue falando do esporte, o Esporte Clube do Recife, que joga no fim de semana, mais uma rodada do Brasileirão. O papo agora é com Paulo de Tarso. Nossa equipe está lá na Ilha do Retiro. Paulo de Tarso e Rinaldo Cavalcante. E Paulo tem outras informações, atualizações sobre a situação do esporte e essa mudança, né? Uma mudança, diria, estratégica no comando do futebol. Efetivamente, quem vai mandar no departamento de futebol é o diretor-geral de futebol, recém-contratado e apresentado, Paulo de Tarso. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco, falando um pouco sobre as mudanças que o esporte está realizando no seu departamento de futebol, até para explicar como é que vai funcionar a função de cada um. O Thiago Gasparino é o executivo de futebol, vai focar mais na questão de comissão, do elenco e também pensando em futuras contratações para reforçar o time na sequência do Campeonato Brasileiro. Aliás, o esporte vai se movimentar nessa próxima janela de junho, que vai acontecer entre 1º e 10 do próximo mês. O esporte vai se movimentar para reforçar o elenco, para dar um ganho de qualidade no time do técnico Antônio Oliveira. A função do Henrico, ex-figueirense, ele vai ser o gestor do clube, vai ficar num cargo, digamos, para olhar e cuidar do orçamento do clube, mexer com as finanças, vai ser um braço direito do presidente Yuri Romão, que garante que a caneta é dele. Então, a resposta final é do presidente. Então, é um regime onde tem o presidente que manda, né? O presidente do executivo. Então, o esporte tem Yuri Romão, tem a caneta. O gestor do clube é o Henrico e o executivo de futebol do esporte é o Thiago Gasparino. Ambos foram apresentados ontem aqui na Ilha do Retiro. Agora, a expectativa do torcedor, Rembrandt, é que surja algum efeito na prática, né? Há uma confiança que o esporte vai virar a chave e conseguir uma reação no Campeonato Brasileiro a começar do domingo. Claro que os dois dirigentes não vão conseguir, a curto prazo,
ter essa interferência já para o jogo contra o Internacional. Mas o torcedor, independente de quem estiver comandando, espera que o Sport tenha uma reação, a começar por esse confronto, sim, do próximo domingo aqui na ilha. Tem promoção de ingresso, tem setor aqui da ilha, R$15, então o torcedor vai se posicionar na arquibancada da sede. R$15 é um valor que está bem acessível para o torcedor do Sport comparecer e dar o apoio para o jogo contra o Colorado, repito, no próximo domingo, 4 da tarde, aqui na Ilha do Retiro. E também existe uma certa dúvida sobre o adversário do Sport, porque o Inter está envolvido nesse momento em 3 competições. 3 competições ao mesmo tempo. Amanhã o Inter pega o Maracanã pela Copa do Brasil, jogo da volta da 3ª fase, que vai acontecer no Scarpelli, em Florianópolis. O Maracanã levou o jogo para o sul do país. Claro, muito melhor para o Internacional amanhã esse confronto Maracanã Internacional. Domingo, o Inter enfrenta o Sport aqui na ilha pelo Brasileirão. E na próxima quarta, o Colorado busca a classificação na Conmebol Libertadores em Porto Alegre contra o Bahia. Então fica essa dúvida. Será que o técnico Roger manda a força máxima para cá? Será que vem um time mesclado? A tendência é de um Internacional não titular, né? Mesclado, reservas, titulares para o jogo do próximo domingo. Rembrandt. Isso, Paulo. A questão é que o Inter também está pressionado no Brasileirão, né? Mais um resultado negativo do Inter no Brasileirão, aí vai aumentar essa pressão para cima do técnico Roger Machado. O time não tem se dado bem nas últimas rodadas, está oscilando muito, tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Maracanã, evidentemente tem a vantagem, é um time tecnicamente muito superior ao Maracanã, e depois o Bahia para tentar garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores. Eu acredito, né, particularmente, que vai vir com força, quase que força máxima para o jogo contra o Sport, porque a situação do Inter também não é tranquila no Brasileirão. Mas vamos aguardar. Obrigado, Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta aí para falar do time, né, dessas mudanças, se é que elas vão acontecer para o jogo do próximo domingo. Daqui a pouquinho o Paulo volta lá. E olha, sobre essa questão da mudança, só uma opinião aqui, muito rapidamente. É o presidente quem vai receber todas as cobranças ou todos os louros, elogios, de repente, se o time conseguir mudar a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro, sair dessa situação incômoda, porque a expectativa do torcedor do Sport era que viessem nomes já consagrados do cenário do futebol brasileiro para tocar o barco, né? Para fazer esse trabalho de reformulação, de mudança no esporte, que o esporte precisa, porque o esporte está na última posição, tem 2 pontos apenas em 9 rodadas. Então o técnico, o presidente está apostando em 2 nomes. É uma aposta mesmo, né? Eles não têm trabalhos reconhecidos. Porque o Henrico passou pelo Cruzeiro, foi para o Valladolid, mas não tem um trabalho, o que é que ele fez, o que é que foi de bom, o que é que ficou de legado do trabalho dele. Não, é uma aposta que ele está fazendo também para o Gasparino, né? O Thiago Gasparino, que era um analista de desempenho, foi alçado ao cargo de executivo de futebol no esporte. Então, é um risco que o presidente está correndo, porque é o seguinte: se coloca Rembrandt Júnior e Mário Júnior para ser diretor de futebol, executivo de futebol, a gente que entende pouco de futebol, né? Se der certo, aí, meu amigo, vai ser festa. Os parabéns para quem contratou e para eles que fizeram um grande trabalho. Mas se não der certo, aí a cobrança vai ser para quem contratou, para quem trouxe. No caso, o presidente está assumindo aí essa postura, essa decisão, e tem que ser mesmo. É ele que tem que decidir. Ele é quem tem, como disse Paulo de Tarso agora, a caneta, né? Ele quem assina. Mas é uma aposta que ele está fazendo, né? Vamos voltar aqui a falar do Leão. Os Leões da base encaram o Ituano fora de casa pelas quartas de final do Brasileirão. Vamos conferir. O time sub-20 do Sport tem duelo decisivo nesta quarta-feira. Os Leões da base entram em campo daqui a pouco, às 3 da tarde, para enfrentar o Ituano, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, no interior de São Paulo. A partida será válida pelas quartas de final do Brasileirão Série B Sub-20. A vaga para a semifinal será decidida em jogo único. Quem passar vai encarar o vencedor de Vila Nova e Avaí. Na primeira fase, o Sport encerrou na 4ª colocação do Grupo A, com 11 pontos
em 7 jogos. O time pernambucano conquistou 3 vitórias e 2 empates e sofreu 2 derrotas. O aproveitamento foi de 52%. Já o adversário de hoje, o Ituano, encerrou a primeira fase classificatória na liderança do Grupo B, com 6 vitórias e 1 derrota e 18 pontos somados. O rendimento do time paulista na primeira fase foi de 85%. O principal destaque do time do Sport é o atacante Fernandinho, de 18 anos. O jogador marcou 1 gol na competição e recentemente renovou o contrato com o Leão da Ilha. Leões da Base em ação. Vamos voltar a falar com Paulo de Tarso lá na Ilha do Retiro. Paulo, queria que você mostrasse daqui a pouquinho aí com o Rinaldo, né, o gramado, como é que tá suportando bem essa chuva, né, desses últimos dias, e que você falasse pra gente aí do time que enfrenta o Internacional, alguma mudança no radar. É difícil, né? O Antônio não vai revelar agora a escalação, mas será que ele mantém os 3 zagueiros, mantém Carlos Alberto no ataque? Qual é a ideia aí, Paulo de Tarso? Pois é, Rembrandt, para o jogo passado contra o Ceará, o técnico Antônio Oliveira mexeu na equipe em quase todos os setores, né? Inclusive mudou o sistema tático, trouxe um 3-5-2 para a partida contra o Vovô na capital cearense e há indicativo sim que o Sport pode mudar na escalação para o jogo do próximo domingo. 2 atletas estão ainda em recuperação e não há uma certeza que eles vão voltar para o jogo do próximo domingo, que são os 2 centroavantes do elenco. Pablo e também Gonçalo Paciência estão entregues ao departamento médico. Sobre a condição do campo, Rembrandt, o nosso Rinaldo vai mostrar para você aí na imagem, porque o Sport sofreu muito com a questão do campo. Nos últimos anos, a ilha realmente não conseguia suportar o volume de água aqui no Recife. Por isso, o Sport, preocupado com essa situação, fez um serviço muito demorado e muito longo no ano passado para evitar esses transtornos quando chove no Recife. E vocês puderam observar, a condição do campo é muito boa, a drenagem foi trocada, o serviço muito profundo para o Sport não sofrer com o mau tempo. E o resultado é esse aí, o serviço aparentemente funcionou muito bem porque choveu muito no Recife nas últimas horas, agora não está chovendo, mas a condição do campo realmente é uma condição muito boa, Rembrandt. Então no próximo domingo, mesmo que chova, o gramado estará numa condição muito boa para Sport Internacional. Lembrando que o Sport treina logo mais à tarde em preparação para o jogo contra a equipe do técnico Roger Machado. Um detalhe, Rembrandt, que chamou a atenção nas redes sociais na manhã desta quarta-feira é que alguns membros de torcida do Sport vieram aqui para a Ilha do Retiro e existia um certo receio de possível protesto, mas aconteceu sim uma conversa desses membros que pude observar aqui na Ilha do Retiro, membros não juntos, mas espalhados aqui pela Ilha do Retiro. Então um grupo de aproximadamente 30 torcedores, esse grupo esteve conversando, o Sport nos enviou uma nota há pouco garantindo que foi uma conversa pacífica para falar sobre o momento do esporte, mas de nada negativo aconteceu. Então conversa membros com jogadores e também membros do departamento de futebol do Sport. Rembrandt, segue contigo por aí, amigo. Valeu, Paulo. Valeu mesmo. Informações aí de Paulo de Tarso. Estranho até ter jogador do Sport na sede do clube, né, esta manhã, porque eles treinam à tarde, pelo que eu entendi, eles treinam no CT, lá no Centro de Treinamento do Esporte. Mas, enfim, está feito aí o registro pelo repórter Paulo de Tarso.